Olá, você sabe o que é alienação parental? Alienação parental é quando alguém fala mal denigre a imagem dos pais para uma criança. Alienação parental pode ser feita, normalmente quem faz são os pais, mas ela também pode ser feita por um tio, por uma avó. E aí você me pergunta, por que é que os casais fazem isso, né? Normalmente isso é feito em momentos de separação do casal, em que um começa a denegrir a imagem do outro no intuito de ter a criança como seu aliado. E eu queria te dizer o seguinte, não faça isso. Isso traz uma angústia muito grande para a criança, traz sofrimento, traz muita insegurança e a criança vai sofrer consequências dessas ações lá na frente. Se vocês estão passando por um momento difícil, que a gente sabe que a separação é uma situação muito complexa, que mexe com coisas dentro da pessoa que ela nem imaginaria que pudessem mexer, mas não use seu filho como seu juiz. Ele não tem condições e nem é função dele isso. A criança tem que ficar completamente de fora, porque ex-marido existe, mas não existe ex-mãe nem ex-pai. Então, vocês dois estarão na vida dessa criança para o resto da vida dela. Então, quanto melhor, quanto mais suave for essa separação, melhor para a criança. Muitas vezes eles fazem isso porque estão com raiva do cônjuge, impede por exemplo, da criança, fala tão mal do pai para o filho ou da mãe para os filhos que eles têm até medo de conviver com o pai. E por que você vai privar seu filho de conviver com alguém que o ama? Se você não tem um motivo real, concreto, para separar o seu filho ou sua filha do pai ou da mãe, não faça isso. É um prejuízo enorme para a criança. A gente sabe que os casais se separam da mesma forma que eles viveram casados, né? Você imagina um casal que quando estava casado vivia em pé de guerra, não vai ser num momento difícil de separação que eles vão conseguir se entender sem brigar. Então, procurem ajuda, procurem apoio, mas deixem seus filhos fora dessa situação. Não, a separação em si já é um momento de insegurança para a criança. Se você ainda a coloca numa posição de escolher entre o pai ou a mãe, você coloca essa criança numa situação muito mais difícil. É impossível para ela escolher entre o pai e a mãe. E não é função dela fazer isso. Os dois têm que estar presentes na vida dela. Então pense nisso e não faça alienação parental. Boa noite.